Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E tem muita gente falando aí, se o ministro Paulo Guedes caiu, o governo cai, o presidente também cai, será que cai? Por um lado, nós tivemos ali informações muito negativas ontem, né? Mas vimos que no final do dia houve uma recuperação do mercado, isso aí deve ser colocado também em consideração. Aí, claro, o pessoal do quanto pior melhor, a galera da oposição sempre vai dizer, né? Poxa, mas olha só, o risco país do Brasil medido pelo CDS subiu para o maior patamar desde abril, né? Possibilidade aí de atropelar o teto de gastos para financiar o Auxílio Brasil preocupou muito os investidores e por aí vai. Então é claro que o pessoal lá do mercado, né, muita gente aí que já desde o início não gostava do Paulo Guedes e agora está só arrumando motivo aí para externar o seu desapreço, está aproveitando agora para poder fazer essa crítica, né? A gente sabe também que não é porque o cara é multimilionário, o cara é dono dos grandes bancos que ele vai ter um otimismo diante de uma agenda mais à direita, né? Muito pelo contrário, a gente sabe que hoje quem financia grande parte dos movimentos de esquerda mundo afora são grandes conglomerados multinacionais, internacionais, capitais, né? Grandes conglomerados financeiros, né? Os investidores aí, basta você ver o Jorginho Soro Fisiológico, toda essa equipe dele das fundações Somebody Love da vida, né? Todas sempre patrocinando isso aí. E o pessoal fala muito sobre, mas isso aqui é um absurdo, né? O ministro Paulo Guedes não é um liberal e tal. Por incrível que pareça, né, isso é surpreendente para mim também, por incrível que pareça, alguns analistas colocaram ali até uma visão ali mais positiva do que está acontecendo, comparando com o que está acontecendo em outros países. Por exemplo, alguns especialistas chegaram a apontar e falar sobre exagero de reação do mercado. É claro que o presidente falou isso, o presidente falou, o mercado fica chateadinho com qualquer coisa e tal, e muitos falaram, não é bom ir de encontro ao mercado, né? Ou seja, ir contra o mercado, né? Peitar o mercado, né? Tentar entrar numa rota de choque com o mercado, isso nunca é bom e tal. Mas algumas figuras do próprio mercado têm colocado um outro lado da história sobre isso tudo que aconteceu ontem, né? Porque em meio a essa situação toda, né, o Luiz Carlos Mendonça de Barros chegou a falar sobre exagero de reação do mercado, né, dessa mudança do teto, né? Alguns falaram que foi uma mudança relativamente pequena, que não vai trazer tanto problema assim, comparou com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está imprimindo dinheiro a rodo, trilhões e trilhões e trilhões, e o mercado parece estar gostando disso, né? Sempre estão aí na expectativa, o governo americano vai continuar com seus pacotes de auxílio social, não sei o que, imprimindo trilhões, trilhões, todo mundo achando lindo. Aqui no Brasil, o cara fala que vai aumentar um pouquinho para ajudar os pobres, já começa a rolar uma confusão generalizada, né? Então, um exemplo aqui, né? Tony Volpon. Tony Volpon, ele é estrategista de investimento da Wealth High Governance e é ex-diretor do Banco Central, para vocês terem noção, tá? Ele disse que o mercado pode sim estar exagerando na reação sobre essa questão do teto, né? Ainda que seja muito séria essa questão de mudar o teto, a reação do mercado pode estar sendo um pouco exagerada, disse ele, né? Ele disse que apesar dessa quebra da regra do teto, não está se discutindo uma absoluta irresponsabilidade fiscal. Pelo contrário, segundo ele, o Tony Volpon, há sinais de que o gasto nominal do governo está caindo e não elevando-se, né? A mudança do teto é ruim, mas os valores envolvidos são modestos. Ou seja, o que ele está dizendo? Está dizendo que os valores são modestos porque o gasto total, você pensa em trilhões de reais, ele aumenta pouco, e além disso também ele diz que há sinais que o gasto nominal está caindo. Foi esse o argumento que o ministro Paulo Guedes usou na fala de ontem, né? Ele estava falando que nunca houve isso, um governo começar gastando X e terminar gastando menos, né? Ele começa sempre gastando tanto e termina gastando muito mais, né? Ele vai dizer que com essa previsão de gasto até o ano que vem, o gasto seria menor. Isso, aí você ouve o ministro Paulo Guedes falando isso, você fala, ele é suspeito para falar, porque ele é ministro da Economia, ele tem interesse em dizer essa coisa. Agora você vê um estrategista de investimento como esse Tony Volpon falando, né, que há sinais que o gasto nominal do governo está caindo, né? Por incrível que pareça, esse é o outro lado da história, que muito provavelmente você não vai ver ganhando destaque em outros lugares, né? Há sinais que o gasto nominal do governo está caindo e não elevando-se. A mudança do teto ali envolve gastos modestos quando comparado ao geral, né? Você vê que o pessoal aqui no Brasil reclamando muito dos subsídios, né? Mas subsídios, e eu disse para vocês, lá nos Estados Unidos gastando-se trilhões com isso, e
O próprio Luiz Carlos Mendonça de Barros foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, ministro da Comunicação. Ele colocou nas suas redes sociais, né, uma matéria aqui falando que o CEO da Intel, né, diz que os Estados Unidos precisam dar estímulos para a produção de chips no país. Vejam só, né, o Senado aprovou um projeto de lei em junho com quase 250 bilhões de dólares para financiar programas de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então o pessoal está aqui defendendo subsídios para a produção de chips, e aí o Luiz Carlos Mendonça de Barros colocou uma expressão assim meio provocante, né, falando: quem diria, hein, pessoal da Faria Lima, né? Porque o pessoal da Faria Lima reclamando que o governo quer dar subsídio lá para os mais necessitados, né? E lá nos Estados Unidos eles liberando mais bilhões e bilhões e bilhões de subsídios para a produção de chips, por exemplo, né? Então é importante a gente ver esse outro lado da moeda, outro lado esse, né, que poucos lugares dão esse devido destaque, né? E além disso também, o Mansueto Almeida, né, que é ex-secretário do Tesouro e atualmente está no Banco BTG, ele até falou algumas coisas curiosas, né, no dia de ontem. Ele disse que, ao listar os avanços do Brasil ali nos termos das reformas, né, ele fala que vê o Brasil assim com otimismo, tá certo? Ele fala: eu olho o que o Brasil fez nos últimos 5 anos, eu fico otimista, né? Ele deu destaque ali aos avanços regulatórios do Brasil nos últimos 5 anos, porque não era propício a reformas. Mesmo assim, também foram feitas as reformas da Previdência, a adição na Constituição do teto de gastos, o marco regulatório do saneamento e a própria independência do Banco Central. Então, no meio de um chororô, né, terrível aí, nós vemos também que tem muita análise sendo feita com fígado, né? Análise sendo feita ali com base ideológica. A gente, por exemplo, vê, né, que não é uma medida cavaleiro solitário ali do Executivo, né, porque o Senado também achou interessante essa proposta, achou válida, achou justificável, né, porque na área política está tudo ok ali para mudança, porque o presidente do Senado diz que a proposta para o teto não coloca em risco a responsabilidade fiscal, né? Ele afirmou que a casa vai analisar a matéria com a maior pressa possível. Então você vê que não é uma aventura eleitoreira ali apenas do Executivo, né? Você vê o Senado também achando interessante, ao mesmo tempo que o presidente do Senado está pensando em disputar a cadeira aí do Executivo, né, para o ano que vem, está mudando de partido e tal. Então você vê que não é uma coisa só do Executivo, né? Parece que o Senado também está indo junto, né? E o Luiz Carlos Mendonça de Barros também falou, né? Incrível que nessa confusão toda a Petrobras e a sua política de preços online com o mercado internacional e câmbio continuam preservadas, né? Isso porque nós vemos aqui que a produção e venda da Petrobras foram muito robustas no terceiro trimestre, segundo a avaliação do Credit Suisse, né? O Credit Suisse estima que o lucro líquido da empresa deve ficar em 2,1 bilhões de dólares, afetado ali também pela depreciação do real, né? Agora, a Eletrobras também está recebendo grandes propostas aí, propostas que já estão em torno de 18 bilhões de dólares, multiplica isso aí por 5, você vai ver quanto é que vai dar, né? A Eletrobras recebeu proposta do banco para negociação de ações no valor de 18 bilhões, né? Laplace está assessorando a concessionária brasileira no processo de privatização, o governo busca recurso para redução da conta de luz do consumidor. Então, uma notícia boa aí no meio dessa confusão toda, né? Porque a Eletrobras ali é preferida de 14 bancos para uma venda pública de ações com direito a voto, né, que pode chegar a quase 20 bilhões de dólares, em que o governo pretende reduzir a sua participação para 45%, né, isso segundo alguns especialistas, né. E a gente vê matéria que ganhou muito destaque ontem, né, o Brasil tem déficit em conta corrente de 1,69 bilhão em setembro. Aí eles colocam assim, ó, que coisa horrorosa, né? O déficit de 1,69 bilhão. É lógico que déficit é uma coisa horrorosa, mas você sabia que o déficit veio abaixo do que havia sido previsto pela própria autoridade monetária? O prejuízo veio menor? Tá? O Brasil registrou um déficit ali de 1,69 em setembro, divulgado pelo próprio Banco Central, mas a estimativa era um déficit de 1,9. Tá certo? Foi 1,69 bilhão, a estimativa era 1,9. Então você vê que, né, foi uma coisa horrível, mas não tão horrível assim. Agora, por outro lado, aí a outra notícia que não vai ganhar muito destaque, né, investimento direto no Brasil soma 4,495 bilhões em setembro, segundo o Banco Central. Estimativa da autoridade monetária era de ingresso líquido de 5 bilhões, né? Então, 4,5 ali, em setembro, né, o montante atingiu 3,42. Então você vê aqui, né? No mesmo mês do ano passado,
3,42 bilhões de investimento direto no Brasil. Nesse ano, 4,49 bilhões. Isso tudo que a gente está falando é em dólares, tá? Só para você ver a diferença aí da história toda. Pessoal, tem um aviso muito legal para vocês, que agora no final do ano eu vou abrir inscrições para o meu Clube de Leitura Daniel Lopes, para o ano 2022. Você é o nosso convidado. A gente vai estudar 12 livros por ano, mais alguns livros bônus também. Então se prepare, porque eu vou fazer um lançamento em breve aí muito legal para você vir estudar conosco aí. Muitos livros importantes que mudaram minha visão de mundo, vão mudar a sua visão de mundo também, não tenho dúvida. E a gente vai estudar um livro por mês. Tem live mensal para tirar dúvida, aulas semanais, tem grupo ali para fazer a mentoria. Vai ser muito legal, tá? Você é o nosso convidado, se prepare. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!